por cima do temporal. Sei da saudade que sente do tempo do coração. Vejo o lamento que mora na sua canção. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeira e cantador. Também ouço histórias na voz do tambor. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeira e cantador. Também ouço histórias na voz do tambor. A minha peça é sempre uma peça da coletividade. A única exceção, talvez, seja o Café da Manhã, que é uma peça que eu denomino de soneto pequeno burguês. Exatamente porque ela tem uma estrutura, digamos assim, que se baseia nas personagens. 6 personagens, sendo que a personagem feminina é, digamos assim, poderia chamar de personagem principal, né? Que é em torno dela que giram os acontecimentos. Mas, em geral, não existem esses personagens nas minhas peças. Minhas peças são personagens que passam rapidamente, elas vivem da coletividade. O Último Carro é o exemplo mais claro disso, né? Os personagens existem em uma cena e depois entram numa voragem coletiva, né? Em que elas somem, desaparecem ou aparecem esporadicamente, né? Você não as distingue, você só distingue a coletividade, né? É quase sempre assim, né? Mesmo quando é o contrário, não são personagens que se afirmam pelo fato de serem personagens, digamos assim. São pessoas que refletem sobre o que está acontecendo em cena, entendeu? Mesmo a minha última peça, que foi a Cena, que eu dirigi, escrevi, foram As Polacas, você não tinha um personagem principal, você tinha vários personagens, entendeu? A trama não girava em torno do personagem, sim, em torno do contexto social em que elas todas estavam submersas, né? É uma diferença porque, só para citar As Polacas, né? Você tinha uma multiplicidade muito grande de personagens. Então o ator fazia várias personagens, entendeu? O trabalho de um e de outro pode ser muito parecido, mas ao mesmo tempo o ator tem que estar sempre se despindo dessa e botar outra, tá entendendo? Quando eu falo isso é porque eu digo que não tem uma continuidade de personagem, é um personagem que atravessa a peça inteira, né? E o que a gente chama de um personagem principal, que é em qualquer peça que você leu, pelo menos na mesma maioria delas, as grandes modificações se dão, né, no personagem principal, que ele começa de uma maneira e vai terminar de outro jeito, tá entendendo? Há vários personagens que são, digamos assim, afluentes desse personagem, mas que eles não se modificam fundamentalmente. O personagem principal não, ele sempre se modifica, né? Isso desde o teatro grego, né? Você vê, por exemplo, um exemplo clássico, o Édipo Rei, né? O Édipo é no início da peça, quer dizer, um rei que foi alçado à sua soberania porque ele conseguiu decifrar o enigma da esfinge e, portanto, livrar a cidade de Tebas das catástrofes, enfim, e no final ele é outra pessoa, né? Ele, né, por sua própria ação, ele vai descobrindo que ele cometeu, né, um parricídio, né, e o incesto, que ele é o grande criminoso, né? Então, quer dizer, ele se modifica fundamentalmente, né? Então, é sempre esse caminho, né? Há uma modificação muito drástica, né, da água para o vinho, quase sempre nas personagens principais. No meu teatro não existe. No teatro que eu escrevo, pelo menos, né? De maneira geral. Eu gosto muito de lembrar dele, de pensar nele. É um artista que tem uma obra muito vasta e pioneira em alguns, sob determinado aspecto, assim, bastante pioneira, visionária, e eu acredito que tudo que ele fez ainda vai ser de interesse de muitas gerações e muita gente vai querer dialogar com a produção dele. Então, é sempre importante falar de artistas como ele, e temos muitos no nosso país,
Então, obrigada pela oportunidade. E eu posso começar dizendo que foram mais de 60 anos, né, de teatro. E mais de 60 anos em permanente deslocamento. A gente aqui em Minas conheceu o João, eu conheci o João, ele estava beirando 60 anos, e era impressionante a capacidade de deslocamento dele, assim, geográfico, emocional, intelectual, estético. Ele nada se cristalizava dentro dele, ele era um investigador muito ávido, gostava de investigar a natureza humana, era um grande observador do ser humano. Acredito que ele olhava para cada um de nós que estávamos no palco diante dele para ser dirigidos como um pequeno pedaço assim, de humanidade, sabe? Plena em evolução, em erupção. E todas as vezes que eu tive com ele trabalhando, eu tive muito essa sensação. Então, trabalhar com o João era viver num espaço de muita investigação sobre o ser humano, sobre cada um de nós indivíduos, sobre nossas culturas de origem. E nessa história dele se deslocar muito, ele levou para dentro do teatro dele os elementos de todas essas culturas com as quais ele se confrontou ao longo da vida. Ele se deslocou muito. E não só ele apreendia esses universos culturais tão distintos e exuberantes, como ele se aprofundava muito neles, ele convivia com as pessoas, né? E levou para o teatro dele a vida dele ao lado dessas pessoas, porque não era uma pesquisa assim distante, ele realmente gostava dos lugares, se mudava para lá, era muito rápida a transformação dele numa pessoa daquele lugar. As pessoas achavam que ele era de lá, e ele não era. E daí que eu acho que vem o grande interesse dele pelo ator, o entendimento de que o ator é o grande protagonista da aventura teatral, né? Ele levou para dentro do teatro dele muitas culturas brasileiras e fez isso também através dos atores, porque o ator traçou toda a sua carga corporal, seu timbre de voz, sua maneira de se sentar, de correr, de falar, de defender suas ideias, né? Que são comportamentos que denunciam aquela cultura, né? E o João via o ator realmente como um grande representante de algo maior, né? De si mesmo e da cultura que projetou esse ator, né? Por isso, eu acredito, ele tinha tanto interesse por cada pessoa que trabalhava com ele, pelo caldo cultural que estava dentro daquela pessoa, pela sua história de vida, né, pela sua forma de ver o mundo, e era assim que ele entendia o ator. Aliás, não tem nada que me lembra mais do João do que ver um ator. Eu encontro os atores, ainda mais os que trabalharam com ele, ou um grande ator, eu olho assim e falo, o João, porque ele se dizia um homem de teatro. Então, o ator, a atriz, era o grande centro da vida dele, né? A profissão de ator, né? O ofício de ator. Então, é uma história muito vasta. Ele conviveu com muitas culturas. Você mexer na obra do João, cada peça que você pega, ela é um iceberg, a ponta de um iceberg enorme que vai te conectar com o sertão de Minas, com a Bahia, muito com a floresta, né, com a região amazônica, vai te conectar com as periferias urbanas onde ele trabalhou, vai te conectar com a América Latina. Você pegou um espetáculo dele ali, é o pontinha do fio de uma meada enorme. E agora, ele se deslocou muito, mas ele é um artista forjado pelo Rio de Janeiro, né? Porque ele viveu no Rio até quase 50 anos de idade. Então, ali que ele se descobriu como artista, ali que ele encontrou seus primeiros parceiros, e ele começou a atuar
ele foi para a escola da Dulcina fazer teatro, muito jovem. Ali ele conviveu também naquele período, ele teve professores incríveis. A Cecília Meirelles foi professora dele nessa escola, dava aula de teatro indiano, olha só. E ele conviveu com Maria Clara Machado, ele gostava muito de lembrar das tardes de domingo que ele passava na casa do Abílio Machado, pai da Maria Clara, onde se encontravam muitos escritores, muitos intelectuais, muitos poetas. E então ali ele foi se descobrindo como ator, até que fundou seu primeiro grupo, Os Duendes, e passou também pela Companhia de Mímica, do Luiz de Lima, e fundou seu primeiro grupo chamado Os Duendes. João gostava muito de lembrar da sua infância em Copacabana. Ele nasceu em Lins de Vasconcelos, mas foi ainda criança para Copacabana. Então, tudo que ele conta de Copacabana, da infância dele, ele contava com uma admiração muito grande, como se fosse algo onírico, sabe? Na vida dele, porque imagina Copacabana sem aqueles prédios, não é? Era aquilo ali, ele viveu ali, e uma Copacabana com muito operário da construção civil, porque os primeiros prédios mais altos estavam começando a ser levantados, ele vivia no meio desses operários, porque a própria casa dele vivia em constante obra. O pai dele comprou uma casa, fez uma farmácia na frente, depois construiu um segundo andar, um terceiro andar. Então a infância dele foi junto, ele dizia que almoçava junto com os pedreiros, que participava de todas as festas deles, que tinha muito mamulengo, tinha muita sanfona, e quase todos nordestinos. Ele dizia que ele acreditava que isso tenha marcado muito a infância dele, e esse amor dele, né, por tudo que a gente chama de festas populares de rua e etc. Enfim, ele fundou os Duendes, e emblematicamente os Duendes foram expulsos do Teatro Campo Grande, ali no subúrbio do Rio, porque eu não sei te dizer exatamente como, mas houve um momento em que os Duendes assumiram a administração desse teatro. Mas eles fizeram alguma coisa lá que alguém repercutiu como sendo um espetáculo subversivo, e eles foram mandar expulsos do teatro. Sendo expulsos do teatro, parece que o grupo se dissolve. Eu falo parece, gente, porque eu não tenho a certeza certa, assim, eu não tenho o exato conhecimento, né, de todos os fatos, mas vocês podem ter certeza que a história é essa, né? Aí, acabando os Duendes, ele se vincula ao Centro Popular de Cultura da UNE. E aí que ele trabalha e dirige o setor de teatro de rua do CPC do Rio de Janeiro, e eles começam, em dado momento, a preparar a peça que vai estrear e inaugurar o teatro da UNE, da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro. O que está por trás da construção de teatro é uma discussão muito bonita sobre a arte, sobre onde ela deve estar, sobre onde não está, espetáculos de rua, espetáculos para teatros mais convencionais, acesso de um grande público, ou teatro feito para poucas pessoas. Enfim, eles estavam no auge dessa discussão dentro dos CPCs da UNE, e a UNE é colocada na ilegalidade, o teatro é incendiado, e o quintal é exatamente um pequeno texto teatral, ainda inédito, que ele não recebeu nenhuma montagem ainda, digamos, profissional e mais que não fosse só uma leitura, digamos assim. E o João estava dentro do teatro quando o teatro é atacado e é incendiado. Então, ele faz parte do pequeno grupo de artistas que foge pelo fundo do teatro, enquanto os grupos paramilitares entram pela frente. E ele escreve o Quintal, descrevendo essa cena, mas, claro, pensando sobre ela e colocando dentro dela uma série de outras questões que perpassavam ali
as discussões deles naquele momento, né? Quando o teatro é incendiado e tem essa grande desarticulação de artistas, desarticulação de grupos, todo mundo fugindo, a repressão começando a ficar mais cruel, e eles decidem, ele com um grupo de artistas, eles são 8 grandes artistas, fundam o Grupo Opinião. O primeiro espetáculo do Grupo Opinião é exatamente o Show Opinião. Trouxeram para o Rio Grande Boal para dirigir esse espetáculo, que foi um marco na história do teatro brasileiro, da música brasileira. Ele estreou tendo no elenco Nara Leão, Zequete e João do Vale. Direção musical do Dori Caymmi, que era um jovem ainda, eu acredito que Dori não tinha nem 20 anos, era aquele cara genial. E o Grupo Opinião e o Show Opinião viraram um grande centro agregador de discussão e de resistência à ditadura militar naquela época. Então, esse é o primeiro grande espetáculo do Opinião. Houve um momento que a Nara Leão teve que se desligar do espetáculo, e aí sim que vem a Maria Bethânia, que a Bethânia vem substituir a Nara Leão por indicação da própria Nara. Bom, o Opinião teve uma produção muito longa e com muitos espetáculos muito importantes, com significados e implicações políticas muito grandes, mas também com a ideia de que era uma coisa que João sempre bateu muito nessa tecla. Não há eficiência política artística sem eficiência artística propriamente, sem eficiência teatral, sem investigação, sem aprofundamento, sem busca de eficiência de comunicação do teatro. Né? Ele dizia que o panfleto é necessário e tem sua hora, mas até um bom panfleto depende de uma prática consistente, teatral, mais ampla, né, que vai permitir a você, em dados momentos, ter uma comunicação mais direta para tratar de assuntos bem específicos, por necessidade política bem conjuntural, né? Mas o Grupo Opinião, ele foi um grande centro de resistência política ao regime militar, de luta contra a censura, pela liberdade de expressão, e um grande centro de investigação artística. Né? Todos eles grandes artistas, dramaturgos, né, convidando atores. O Paulo Altran trabalhou como convidado do Opinião, mais adiante a Renata Sorrá, e, enfim, uma série de outros atores que eu não saberei aqui listar para vocês, mas eles são muito fundamentais. Então, a primeira grande fase do Opinião, ela tem os 8 fundadores. Depois tem um outro momento que alguns se desligam, e tem um momento seguinte que o grupo discute a sua dissolução, né, a sua própria dissolução. E é nesse momento que o João das Neves decide tocar o grupo adiante sozinho. E é nesse momento que ele monta o Último Carro, porque o Último Carro começou a ser escrito em 1964, porque ele é fruto das idas e vindas do João ao teatro em Campo Grande, na época dos duendes, que João pegava o trem da Central todos os dias para ir e voltar para o subúrbio. Então, ali nasce os primeiros esboços do Último Carro. Aí o espetáculo é premiado anos depois, não pode ser montado, porque a censura já estava de cima, desmantelando o próprio prêmio, né? E não apenas o espetáculo, mas os prêmios teatrais. Ele ganhou um espetáculo e não levou, sabe? Ganhou, mas não levou, porque o prêmio iria viabilizar a montagem, e o prêmio não foi entregue, digamos assim. E o Último Carro, o João propôs a encenação do Último Carro aos 8 do Opinião, mas eles, no momento, quiseram fazer alterações no espetáculo. Havia um entendimento de que aquilo parecia mais roteiro de cinema do que peça teatral.
e o João não quis fazer alteração nenhuma, e foi a primeira coisa que ele montou quando assumiu sozinho o grupo. E o Último Carro é um grande marco do teatro brasileiro, tido como um momento revolucionário do teatro, e por uma série de questões, pela maneira com que o João encarou a questão do espaço, né? Ele inverte público ele inverte a arena clássica, ele joga o público no centro e faz as ações todas em volta do público. Ele não tem um personagem central, o personagem é a grande coletividade, né? A grande população de subúrbio carioca que circula pelos trens da Central. E, enfim, é um espetáculo, a trilha sonora ela é também muito pioneira, feita pelo Ru Ferreira, que utilizou, ele, veja só, naquela época, ele gravou um trem para chegar nisso, eles custaram muito para chegar a essa ideia. Ele gravou a sonoridade do trem, duas fitas de rolo, e ele manuseava as fitas de rolo ao vivo, é o precursor dos DJs. Eram fitinhas de rolo. E esse som do trem, ele acelerava, diminuía, ele criava tensão, ele criava uma certa melancolia, ele ia variando ali na mão, na manipulação, ali na mão das duas fitas de rolo, ele fazia toda a sonoridade do espetáculo e também tudo que era objeto de cena era também compreendido como objeto sonoro. Por exemplo, os pegadores, né, onde os passageiros se seguravam no trem para balançar, aquilo ali tinha também uma sonoridade que era usada propositalmente em alguns momentos. E O Último Carro, de João das Neves, capta com arrojo o problema existencial de uma coletividade frente à incerteza. Tudo o que é real, no caso, serve para que o autor fixe as limitações de cada um, acentuando também a grandeza que o homem pode revelar diante do perigo. Em O Último Carro, o trem faz o papel da vida. É ele a personagem principal. Num espetáculo no qual somos todos simples comparsas. Um capítulo significativo do nosso teatro, que ganhou impulso em 1950 com o Alto da Compadecida de Suassuna. É explicado por Luiz Mendonça. Teve um elenco no Rio de Janeiro, depois o espetáculo foi convidado para integrar a Bienal de Artes Plásticas, ele recebeu um prêmio de arte não catalogada na Bienal de Artes Plásticas de São Paulo. Até é bom citar o nome do cenógrafo, desse genial trabalho cenográfico, que era o Germano Blum. E entre os atores, tinham jovens atores, como o Diogo Vilela, por exemplo, o Wilson Rabelo, que veio a trabalhar com o João muitos anos depois, no Rio de Janeiro, também num espetáculo marcante também, que foi o Besouro Cordão de Ouro. Tinha o Pichote, que fez o filme Pichote, do Babenco, trabalhou pela primeira vez com o João. João selecionou ele em São Paulo, e ele iniciou a carreira dele como ator com o João. Depois o Babenco, ao filmar Pichote, ele arregimentou muita gente do Último Carro, e o Pichote foi um deles. Bom, então, o Último Carro fez uma carreira linda no Rio de Janeiro, depois uma carreira também em São Paulo. Enfim, aí João vai tocando o grupo Opinião adiante. As dificuldades eram muitas de manutenção do grupo e do espaço. Ele passa um período em Salvador, a convite do Instituto Goethe. Lá ele funda o Opinião 2, o Núcleo 2 do Opinião em Salvador. Trabalha lá por um tempo, depois retorna ao Rio de Janeiro. E ainda trabalha um bom tempo no Rio, até que finalmente ele se desloca para o Acre. Ele recebe um convite para dar uma oficina no Acre, e lá ele permanece. Permaneceu por muitos anos,
ganhou uma bolsa para escrever um espetáculo, escrever um texto sobre os Kaxinawá. Então, ele vai para a aldeia. Na verdade, ele conheceu os Kaxinawá em Rio Branco, quando ele estava dando as oficinas. Os Kaxinawá se propuseram a participar dessa oficina. Tem histórias lindas aí dessa troca do teatro com uma cultura tão exuberante, né? Também com conteúdos estéticos, né? Com formas estéticas tão lindas, né? Com maneiras tão próprias de contar suas histórias, suas fantasias, de compartilhar. Então, tem um encontro aí do João como um homem de teatro, né? Com os indígenas e toda essa sua maravilhosa cultura, né? Todas as suas formas tão lindas, né? Expressivas de dizer quem são, o que são, e de discutir sua maneira de ser. E foi muito marcante isso na vida do João, como artista. Ele naturalmente se envolveu em muitas questões das lutas indígenas, se envolveu com a construção das escolas indígenas. Naquele momento estava sendo... foi um momento também da fundação da União dos Povos da Floresta, foi um momento de Chico Mendes, foi um momento em que as escolas indígenas estavam sendo criadas, né? A ideia de escolas onde os indígenas, junto com professores da academia, pensavam juntos o que deveria ser uma escola indígena, que conversasse com as estruturas formais de ensino do branco, né? Então, o João chega no Acre nessa hora, então ele chega numa hora também muito pulsante de tudo ali do Estado, né? Da luta dos indígenas, da luta em defesa da floresta. No ano que ele faleceu, ele recebeu uma homenagem póstuma do governo do Acre, pelo que ele representava e pela cumplicidade dele, a dedicação dele também à defesa dos povos da floresta e da própria floresta, né? Da participação dele nessa grande luta, né? Enfim, ele ficou ali muito tempo. Lá ele ganhou sua primeira filha, nasceu Maria João, e ele fica alguns anos no Acre, mas sempre trabalhando em outros lugares. O fato do João estar num lugar não significa que ele está se movimentando, aceitando convites para trabalhar em outros lugares, não. Ele sempre manteve esse deslocamento. Aí, num terceiro momento, ele é convidado para trabalhar em Minas Gerais e acaba vindo e permanecendo aqui por 25 anos. O espetáculo que ele monta aqui de chegada dele em Minas, é um espetáculo também que a gente acredita que faz parte de um momento inaugural do teatro brasileiro, em que as peças começam a ser escritas e as montagens começam a ser feitas para lugares específicos, né? Ela sai da caixa preta, não é teatro de rua, não estou falando disso, eu estou falando de espetáculos criados para espaços bem particulares, né? E então, o João atua nesses espaços, ressignificando os espaços e ressignificando a própria escrita teatral e as dramaturgias e tudo. Então, ele chega aqui e monta os 11 contos do livro Primeiras Histórias do Guimarães Rosa no Parque Lagoa do Nado, com um elenco enorme. E é uma apoteose, assim, o espetáculo. As pessoas iam várias vezes seguidas, era um caleidoscópio, você não conseguia ver tudo no mesmo dia, e são 11 histórias. João lança mão ali de tudo que ele conhece de teatro, cada história, a relação do ator com o público é uma, cada história, as relações espaciais mudam, e a história, a encenação é criada para aquele lugar do parque, né? Uma hora é a sala dentro do casarão, outra hora é o teatro de arena, outra hora é a beira da lagoa, é uma piscina desativada, embaixo das grandes árvores, em um vão aberto de terra. Então, ali acontece
a grande celebração, né, coletiva. A impressão que a gente tinha era essa, sabe? Que todo mundo embarcava junto numa grande viagem teatral, né, sobre o Homem do Sertão. Era uma grande oportunidade de crescimento para ator. Os atores tinham que improvisar a todo momento, tinha o texto, mas não tinha uma moldura, né, que separasse o ator e o texto do resto das pessoas. As pessoas entravam na cena, a cena era composta pelo trabalho exaustivo do ator e a espontaneidade do público, né, ali, aquelas duas coisas interagindo. Essas quebras de limites, né, de fronteiras, ou de algumas práticas teatrais, o João quebrava o tempo todo, né? Ele quebrava pressupostos, ele quebrava conclusões, mas ele quebrava por conhecer muito o teatro e dominar tudo e gostar daquilo, né? Gostar, admirar. Então, ele dominava determinado elemento teatral, então ele brincava com ele, né? Ele desmanchava aquilo, a eficiência daquilo, reconstruía, né? Construía de novo de uma outra maneira, enfim. A vida dele era fazer teatro, gente. Ele fazia muito bem, porque ele escrevia bem, ele iluminava, ele amava ficar dentro do teatro com os técnicos. Você queria ver o João feliz, eram uns dias antes da estreia, porque ele sumia lá para dentro daquele teatro, ele e os técnicos, o eletricista, o cenotécnico, que ali era um mundo feliz para ele. Eles trabalhavam muito, mas João adorava passar a noite montando iluminação, e ele dominava isso tudo, era um grande regente assim, de orquestras, né, de grandes orquestras teatrais. Então, sabia o que queria quando ia conversar com o figurinista, mas ele não anulava. Isso é que a ideia não é anular, não é tirar a força o que cada colaborador dele tinha para oferecer. A ideia era da colaboração realmente, né? Que o que você tem de melhor você levasse para ali, para o espetáculo, e contribuísse, questionasse também. Foi isso que eu presenciei, né, ao longo dos 20 anos dele. Ele era realmente, ele não apostava no confronto, na briga, para encontrar soluções que nós todos desejávamos, né? As soluções bonitas, eficientes, que faziam um espetáculo ser grande, ser capaz de comunicar e dialogar com a plateia. Mas ele era bom de briga, viu? Ele era muito bom de briga. A hora que ele encarava uma briga, ou aquilo ali ele era bravo. Ele era bravo, ele era determinado, destemido, e o bicho pegava. Ele era bom de briga também. E o que eu posso ainda dizer das encenações dele, a exemplo do que ocorreu com o Último Carro, que os próprios colegas da opinião chegavam a comentar que aquilo era mais um roteiro de cinema do que um espetáculo, o que acontece com os textos do João é que ele escreve como encenador. Muitas vezes ele escreve como encenador. Então, O Último Carro, quem lia não tinha dimensão do que ele imaginava. Ele, infelizmente, deixou um texto inédito que, nos últimos 20 anos, todo ele tentou montar, porque ele queria montar da maneira que ele enxergava, e a gente não conseguia. Eu mesma, durante vários momentos ao longo desses 20 anos, me enveredei com ele, a gente parou a vida para se dedicar a levantar as condições de montagem, e não foi possível. Que o nome do texto é Iuraiá, o Rio do Nosso Corpo, um texto que narra a história da nação Kaxinawá aos olhos do João. E esse, por exemplo, ele está todo escrito, vai vir, se Deus quiser, ser publicado, mas eu leio o texto e penso assim, obra inacabada, porque a gente só ia saber exatamente o que ele escreveu quando ele montasse. Porque também é um texto que às vezes você lê e fala, ué, cadê o teatro? Está faltando alguma coisa, que isso assim não dá certo. Eu vi muita gente conversar sobre esse texto com ele e perguntando sobre isso, mas como mesmo você imagina montar isso e tal? Enfim,
João faleceu com 84 anos, no palco, não é? Porque ele montou em 2016 uma adaptação que ele fez de um clássico espanhol chamado Lazarillo de Tormes. É um personagem picaresco, ele gostava de pensar o personagem associando ao Pedro Malas Artes, ao Macunaíma. Então, ele reescreve essa novela, uma novela medieval, mas ele reescreve todo em verso, em alguns momentos com estruturas muito nordestinas e antigas de cordéis para escrever os versos, mas às vezes também com um ritmo e um pulso muito próprio até do hip-hop de hoje. E ele reescreve e volta ao palco como ator. Ele escreve, dirige, ilumina e atua ao lado do Glicério do Rosário, um ator maravilhoso, maravilhoso. E do Rodrigo Cohen, que é o figurinista e cenógrafo, e ao mesmo tempo faz uma participação no Lazarillo de Tormes. Então, o último trabalho do João em teatro, antes de falecer, foi a escrita, a montagem desse espetáculo e a atuação. E você foi dirigida por ele também, né? Num show, não foi? Fui. A gente se conheceu aqui em Belo Horizonte, na Lagoa do Nado, porque eu era do grupo que fazia defesa da área da Lagoa, que conseguiu que ela não virasse um conjunto habitacional. Era uma associação muito ativa, cultural e ecológica, urbana, e foi por pressão da gente que os cursos de teatro lá foram realizados, e então, maravilhosa secretária de Cultura da época, é um marco na história das políticas públicas para a cultura aqui, Berenice Menegali, pianista, ela convida o João, então, para vir fazer aqui uma série para conduzir um curso de 1 ano para grupos de teatro amador, na Lagoa do Nado. Eu era da Associação Lagoa do Nado, né? Já há 15 anos a gente brigava pelo reconhecimento da área como área pública e tal. Então, eu conheci João ali e convidei João para dirigir meu próximo trabalho. Eu estava recém-mudada para São Paulo, então a gente ficou entre São Paulo e Belo Horizonte trabalhando nesse espetáculo, e nós tivemos uma afinidade imediata, sabe? A gente tinha convergências políticas, a gente tinha um gosto muito parecido, a gente éramos de gerações muito distintas, eu bem mais jovem que ele, e me impressionava muito assim a vitalidade dele, né, o frescor da obra dele, porque ele podia ter feito coisas como ele fez no Rio de Janeiro durante a vida toda, porque aquilo que foi feito no Rio de Janeiro naquele período era muito novo, continua sendo, mas o João não ficou ali, ele circulou muito, então era muito impressionante o quanto a linguagem dele se modificava, né? E ia dialogando com aquele tempo que ele vivia naquele momento, e tudo isso me impressionava muito. E nós vamos trabalhar juntos, e eu sou cantora, eu não falo os códigos do teatro, eu acho ator e atriz o ser humano mais louco do mundo. Eu vejo o Glicério trabalhando e falo, Gui, pelo amor de Deus, você saiu daquela porta ali, um cara baixinho, esperto, na hora que você virou a porta, você voltou um clérigo barrigudo, todo com a boca cheia, com uma voz estranha, balofo, um cara assim, desprezível, que causa repulsa na gente, sem mudar figurino, sem mudar maquiagem, sem nada, o cara virava outra pessoa. E o Gui é assim, ele parece que muda o peso dele, a altura, muda tudo na hora que ele encarna um personagem que ele decide, né, dar vida a ele. Eu acho essas coisas geniais, eu fico muito impressionada, e não são os meus parâmetros, os meus são da música. E o João entendeu muito rápido, muito rápido. Então, ele
Ele primeiro me viu trabalhar sozinha muitas semanas, foi assim meio tenso, porque eu fui ficando irritada com aquele negócio. O cara não fazia nada, ficava sentado lá, eu trabalhando 1 hora, 2 horas, 3 horas sozinha, depois mais 1 hora, 2 horas, 3 horas sozinha. Eu estava saindo de um trabalho longo com Klaus Viana, eu estava muito, e ele tinha acabado de falecer, e eu estava, então, muito guiada pelo som da minha voz, pelo movimento, pela ideia das relações do corpo com a voz, né? Da voz com o movimento, com o corpo em movimento. E eu costumo dizer que o João olhou ali, sabe, meio que pegou o bonde andando, mas deu uma acelerada no bonde, assim, da minha vida, né, do meu amadurecimento como artista. É impressionante, assim, muito, muito definitivo, né, para mim. E aí nós fizemos muitas coisas juntos. Ele continuou dirigindo meus shows, estando presente em momentos muito delicados, porque eu sou de uma geração de artistas, de músico principalmente, que precisou, que foi levada a reconectar a nossa música com nossas matrizes ancestrais. Eu sou do Reinado do Rosário, do Congado Mineiro de Oliveira. Logo que nós começamos a trabalhar juntos, a gente começou a namorar, então temos uma filha, né, Maria Iris, ela tem 20 anos hoje, e então ele logo entrou para o Reinado do Rosário junto comigo, e aquilo ali foi um momento muito importante, a gente protagonizou junto com essa geração de músicos, que é a minha, né, um reencontro da música com essas matrizes afro-mineiras, matrizes banto. E esses momentos, eles são momentos muito delicados, porque são momentos em que muito se ganha e muito se perde. Porque você imagina, o Reinado do Rosário, ele existia ali, no seu lugar de origem, com seu ciclo, né, de tempo, seu ciclo ritual bem definido, e nessa hora são criadas pontes com o restante da sociedade, pontes que o reinado atravessa para fazer um diálogo com outros segmentos culturais, né, com outros segmentos da sociedade que se sentiam atraídos, segmentos até que com a virada do século começaram a assediar o Congado Mineiro para poder saber mais a respeito dele, porque até a virada do século ele não existia um interesse pelo Reinado do Rosário como passou a ter na década de 80, 90, principalmente da 90 para cá. Então, esse momento foi um momento muito importante para poder dizer, assim, dar um exemplo de uma hora importante. Chegou um momento que eu entendi que eu queria convidar uma guarda, um terno de Congado, para ir para dentro do teatro, para dentro de um espetáculo junto comigo. Isso era um risco muito grande. E isso foi conversado, foi uma decisão não minha, mas foi uma decisão, de alguma maneira eu provoquei, eu fui a seta provocadora, fui escolhida para provocar, mas foi uma decisão das capitãs de reinado para fazer isso. Agora, nós fizemos isso com muita segurança e tranquilidade, porque a gente tinha o João. Nós tínhamos muita confiança nele. Ele tinha uma sensibilidade muito grande, uma consciência muito grande do que estava se passando naquela hora, nesse reencontro de uma dimensão artística com uma dimensão religiosa. Você imagina todos os fundamentos religiosos num espaço tido como cheio de liberdade, né, de liberdade individual, né, um espaço muito solto, um espaço de exibição, não é? Porque o reinado não é uma manifestação em que as pessoas saem para se exibir, né? Elas estão ali em função religiosa. E aí a primeira vez que eu peguei um tambor do Rosário em cena foi no espetáculo dirigido pelo João. Né? O João acompanhou a minha conversa com os capitães, que me entregaram o tambor para eu poder
subir em cena com eles. Então, assim, o João foi uma pessoa fundamental, um artista fundamental, um personagem fundamental nesse momento onde nós fizemos essas primeiras, vivenciamos as primeiras saídas, né, dos ternos de Congado de dentro dos terreiros e do ciclo do Rosário, né, e dos cortejos do Rosário, para outros espaços, né, digamos, profanos, entre aspas, né? Então, o primeiro espetáculo em que isso aconteceu foi em 95, num espaço, num teatro fechado, nós com todo o controle da situação, nós e o capitão e a capitã de guarda. Depois, a gente começou a ganhar segurança e fomos indo para teatros maiores, fomos indo para a praça, chegamos ao Rio de Janeiro, na beira do mar, que era um desejo dos congadeiros de ver o mar, né, de cantar na beira do mar. Depois fomos até a Paris com esse espetáculo, atravessamos o oceano. Só que quando a gente vai a Paris, os próprios congadeiros já cuidavam, né, da sua própria viagem, né, já tinham avançado sobre outros territórios e já tinham dominado aquilo e já estavam falando por si mesmos, quero dizer, negociando as condições das suas viagens, né, e tudo. E João foi uma figura fundamental nesse momento. E em função de tudo isso que a gente viveu juntos nesses shows, porque eram shows, era música, em função da vivência dele dentro dos ternos de Congado de Oliveira, a gente acabou evoluindo para um projeto muito lindo chamado Santinhos Congadeiros, onde uma série de oficinas se desdobraram num dos textos escritos por ele, mais lindos, assim, que tem relação direta com a nossa cultura. É um texto que narra o mito fundador do Congado, onde a Senhora do Rosário se encontra com os negros escravizados. E esse encontro ele é um marco que impulsiona, né, o surgimento dos cortejos do reinado e tal. Então, o João era assim, ele ia se envolvendo com as coisas, com as pessoas. Esse momento da Santinhos Congadeiros em Minas é também um momento em que ele acaba se dedicando a espetáculos com temas muito caros à cultura negra, né, que tem ainda um papel importante aí na luta nossa cotidiana contra o racismo, contra a intolerância religiosa também. Então, nesse período, a gente faz o Galanga Chico Rei, aí eu assumo a direção musical e assumo com muita liberdade. O João também tem isso, ele percebe quando a gente tem algo a oferecer, e eu levantei praticamente todas as cenas do Galanga, sempre a partir da música, que essa é a investigação nossa. Nós levantamos desse grupo de artistas que trabalhou muito com ele aqui, a gente fez Galanga Chico Rei, que era teatro, fizemos Titânio e o Campo das Vertentes, que é música. Depois surgiu de dentro do elenco que trabalhava conosco o grupo dos 10, que fez Madame Satã, e para esse grande grupo de artistas, o grande barato é investigar as relações da música com as artes cênicas. Então, em Galanga, em Madame Satã, até no Zumbi, não, que o Zumbi tinha aquela trilha maravilhosa do Edu Lobo, né? Mas para nós, o ator improvisa não só as cenas e os textos, mas ele improvisa musicalmente também. Então, as cenas do Galanga nasceram de práticas musicais, as cenas do Madame Satã e os temas dos personagens nasceram das improvisações dos atores, que são bons cantores. O Rodrigo Negão, né? Ele aliás, o Madame Satã tem uma música do Rodrigo que é um arraso. Aí o Galanga,
escrito pelo Paulo César Pinheiro, depois do Besouro Cordão de Ouro, que isso é tudo um período do João, né, em que ele se dedica a esses temas. O Besouro é uma lenda, um herói, né, da nossa história, da história do povo preto. O Galanga Chico Rei também. O Galanga é o rei aqui dos nossos reinados do Rosário, Chico Rei. É a história do Chico Rei, que veio rei da África, escravizado no Brasil, e que também procedeu de alguma maneira, que impôs a existência de cortejos feitos por negros nas ruas de Ouro Preto, cortejos celebrando as suas próprias realezas, a sua própria corte, a sua própria crença, suas próprias entidades, seus próprios deuses. Então, a gente fez Galanga. O Besouro foi feito no Rio de Janeiro, com elenco negro do Rio de Janeiro. O Galanga foi feito em Minas, com elenco negro, aqui de Minas Gerais. Foi feita a Santinho e os Congadeiros também, só com membros de Irmandades do Rosário, daqui. E depois ainda teve um outro, veio Zumbi, que João montou a convite da Cecília Boal, do Instituto Boal. Então, foi uma oportunidade maravilhosa também de lidar com o clássico. O Boal, genial, né? O Boal. O Zumbi, a trilha do Zumbi, né? As canções do Zumbi são grandes clássicos da música brasileira que foram imediatamente gravados pela Maria Bethânia, pela Elis Regina, né? E a gente conhece, assim... Tem muita gente, inclusive, que não sabe que é de um espetáculo, né? Que o Paneguinho é do espetáculo, do Zumbi. Então, enfim, o João, o Madame Satã, ele também discute a homofobia, discute a questão da transexualidade, da vida carcerária, todas essas questões tão sérias, tão graves, né, tão cruéis, que nos envolvem, que envolve essa nossa sociedade racista, homofóbica, misógina. Ele era muito movido por essas grandes questões, sempre movido. Ele dizia que não conseguia se imaginar fazendo algo que não dissesse respeito à coletividade, porque para ele o teatro é uma prática coletiva. Então era impossível para ele não encarar estes temas. Aí queria que você falasse sobre o teatro infantil também, a Lenda do Vale da Lua, os textos infantis que ele escreveu, né? Que é infantil tudo, né? Tão menosprezado, né? E você vê que o teatro infantil também tem essa péssima... as pessoas, elas, né, menosprezam mesmo, né? Porque é infantiloide, é bobinho, e não é nada disso, né? O João dizia que não tem teatro infantil ou teatro adulto. Tem teatro bom e teatro ruim. Teatro eficiente e teatro ineficiente. E ele escreveu muito para criança. Escreveu livros infantis, escreveu peças infantis. Às vezes escrevia o texto era publicado, daí a pouco ele reescrevia na forma teatral. E A Lenda do Vale da Lua talvez seja o texto dele infantil mais montado. Ele foi montado em muitos países de língua portuguesa, muitos. E ele mesmo não tinha dirigido A Lenda do Vale da Lua. Ele dirigiu mais recentemente uma montagem no Rio de Janeiro, com música feita pelo Chico César, inclusive. Então, ele gostava muito de criança, ele se dava bem demais com criança, se dava muito bem. No dia a dia, dentro de casa, dentro dos espetáculos. Um dos espetáculos que a gente fez juntos, que foi o exercício número 1 na Lagoa do Nado, que era um grande coro cênico no chão,
andando, era um exercício de escuta bem amplificado. Às vezes o coro estava perto de você, às vezes estava lá no meio do mato, às vezes estava dançando com o coro. Eu adorava. A meta era como fazer tudo isso e chegar no final do espetáculo lindo, sem a voz estar rouca, que aí era sinal que a gente tinha trabalhado bem, não tinha perdido a afinação, apesar de estar dançando com a plateia, tocando e se deslocando, enfim. E o João chegou ao refinamento de, numa das músicas, botar 2 grandes balanços no meio das árvores. A cena acontecia ali e ele fazia as crianças balançarem. Voa, menino, voa para sua estrela natal. Voa, menino, voa por cima do temporal. Na hora que o público e o elenco se juntavam ali para, num movimento circular, cantar essa música, você olhava para o lado, tinha as balanças enormes, porque as árvores muito altas, e aquelas crianças ali felizes, assim. Ele incorporava as pessoas e as coisas ao espetáculo, assim. Às vezes as pessoas nem se davam conta, mas quem estava ali percebia, às vezes uma pessoa percebia, tem alguma coisa que era... Essa fase dele, realmente, ele dizia que não era do Primeiras Histórias para cá, ele dizia que a primeira experiência nesse sentido dele foi com a Missa dos Quilombos no Rio de Janeiro, que ele fez em 1988, não por acaso, que ele já fez um grande movimento com muitos atores se deslocando pelo centro histórico. Mas ali, da Lagoa do Nado para frente, ele ganha muita liberdade para poder fazer, porque você tem que ter muita segurança. As pessoas falam, o João é muito ligado à cultura popular, mas pouca gente percebe que ele absorveu das culturas populares, não foi a figura do boi só, porque ele sabe o que é um boi do Rosário lá na matriz dele. Oliveira tem um gigantesco, né? Ele não é só que... Até eu digo só, gente, mas eu não estou dizendo que é pouco, não. Ele compreendia a dimensão do boi, a capacidade que o boi tinha de movimentar as pessoas, de alegrar o lugar por onde ele passava, de mover águas paradas, digamos assim. Mas o João, o espetáculo Primeiras Histórias, por exemplo, você vê a presença da cultura popular na macroestrutura do espetáculo, é no domínio que ele tem de reger ações simultâneas, deslocamento de público constante, protagonismo do público, o público entrando e saindo das cenas, as cenas pensadas para a ação do público também, de uma maneira muito refinada, porque não é aquilo, vou pedir o público para cantar, para tocar, para fazer uma coisa, vou lá abordar o público, tem nada a ver com isso. Não é? Tinha um conto dentro do Primeiras Histórias que o público, de repente, você viu, o cara estava agindo igual uma personagem. Ele era levado isso, a criar a personagem dele, a inventar uma para ele, se ele quisesse, a conversar com personagens e, de repente, virar uma. Então, o João tinha um domínio muito grande, sabe, de toda essa carpintaria, de todos esses elementos. Principalmente, eu acho que ele tinha domínio disso, porque, para ele, o teatro era uma manifestação das pessoas. Se você enchesse ele de recurso técnico, ele usava magnificamente todos. Aliás, ele sempre gostou, não era a trilha lá do Último Carro, não era uma trilha eletrônica, né? Tinha projeção de imagens numa tela, sempre gostou de cinema, mas se ele não tivesse que trabalhar com recurso nenhum, ele trabalhava também, trabalhava bem demais, porque o foco dele era o ator, eram as pessoas, era o público. O João conhecia muitas técnicas, mas eu não consigo definir para você nem qual era a técnica dele, porque ela era fluida, ela se modificava em função do ator, da história.
de quem está vindo. Não te falei que ele trabalhou comigo e meus pressupostos são todos da música? Ao me dirigir, ele me dirigiu. Claro que eu sou uma pessoa, né, como uma atriz também né? Mas eu sou uma artista com outros pressupostos. Ele encontrou uma maneira de dialogar comigo. E ao me dirigir, ele me dirigiu diferente dele dirigindo o Gui, por exemplo, completamente diferente, ou dirigindo um não ator na Santinhos Congadeiros. O período todo que eu convivi com ele, ele não usava o texto. O texto entrava muito depois, mas eu sei que uma das primeiras vezes que ele fez isso foi no Último Carro, porque antes disso eles usavam muita técnica de leitura de mesa, tem foto dele dirigindo leitura de mesa. Mas quando ele foi fazer o Último Carro, e não era comum você abrir mão da leitura de mesa. Ele já sentiu que ali, para o que ele queria fazer, aquilo ali não resolvia. Então, não existe uma técnica dele. Agora, ele domina várias e ele vai misturando todas. Como eu te falei no Primeiras Histórias, tem todo tipo de coisa que ele podia usar, ele usou. No caso do Lazarillo de Tormes, ele usou muito das técnicas teatrais ocidentais mesmo. Você vai percebendo assim que ele estava lançando mão de tudo que ele podia, sabe? Ele era uma pessoa muito livre. E por ser livre, e curioso e observador, e ter interesse pelas pessoas, ele se deixava encantar pelas técnicas que ele conhecia. Tudo era bem-vindo. Agora, ele não abria mão de articular da maneira dele. Não é? Se ele não abria, não. Ele trabalhou muito. Aqui em Minas, ele trabalhou, por exemplo, quem fez os bonecos da Santinhos Congadeiros foi a Madu, fundadora do Giramundo. O Paulo Emílio também, do Terno Teatro de Bonecos, conviveu muito com o João um período, preparou os atores para manipular os bonecos de Lazarillo de Tormes. O mundo dos bonecos estava muito perto dele sempre por causa dos mamulengos nordestinos, que era a grande referência dele. O João sempre trabalhou com não ator, sempre. E sempre que acabava que os não atores viravam atores, né? Se entendiam como atores no processo com ele. Ele trabalhava só com não ator, ou com não ator e ator misturado, só com atores também muito experientes. Ele não tinha muito essa... Ele tinha muita desenvoltura para lidar com a linguagem e com as pessoas, né? Para conseguir fazer as pessoas se expressarem. E ele conta uma coisa que eu acho muito interessante. Quando foi a montagem de São Paulo, ele sempre exigiu, ele acha que o Último Carro, inclusive, deu muito certo, que é uma coisa que está toda no corpo do elenco e na afinação, né? do elenco entre si. E ele fazia questão de trabalho diário, sabe? Durante toda a temporada. Aí o Casanoto, uma crítica de teatro de São Paulo, ela falou para nós que ela nunca tinha visto um espetáculo que depois de 1 ano e meio em cartaz estava melhor do que antes. Mantinha assim, uma excelência, uma vitalidade, assim, uma energia que parecia energia de estreia. E o João trabalhava diariamente com o elenco. E quando chegou em São Paulo, houve um momento que eles tiveram dificuldade de chegar ao teatro, disse que as pessoas, cada um tinha que chegar 1 hora, era uma dificuldade, houve um problema assim. Então, ele instituiu que todos iam ter que jogar futebol ou pé no beque. Então, ele disse que a preparação durante um bom tempo em São Paulo era esse jogo. Ele tinha muitos caminhos, não tinha uma maneira só, não. Imagina, você não vai tratar com um seringueiro da maneira que você trata um grande ator de teatro shakespeariano, está entendendo?
eles são diferentes e você vai querer sentir essa diferença, né? O João tinha prazer nisso. Então, ele se relacionava dentro da sala de ensaio ou fora dela, né? Porque a sala de ensaio aí é expandida para a vida, né? Para todas as horas do dia, digamos assim. Então, ela se expandia e ele lidava de maneira diferente. Ele fez adaptações, né? Lazarillo de Tormes e adaptação, Pedro Páramo, do Juan Rulfo, o escritor mexicano, é uma adaptação, foi montada num túnel desativado. Ele não quis nem que fechassem o trânsito, porque é um túnel que não tinha mais trânsito de carro, mas tinha um trânsito muito intenso de pedestre, num subúrbio aqui, e ele não quis que fechasse nem o trânsito de pedestre, o espetáculo acontecia ali. Então, tem o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, é um clássico mexicano, que ele adaptou. Tem Troços e Destroços, do João Silvério Trevisan, aí a paulista, que ele adaptou. A gente está lançando um livro do João agora, sobre esse Deus que está pronto, está impresso, chegou essa semana, mas a gente lança em janeiro. E nesse livro tem um texto maravilhoso do Trevisan, falando desse encontro dele com João. Ele relaciona, ele fala, na verdade, dos entendimentos, né, da esquerda a respeito do homossexualismo, da esquerda clássica, e situa o João aí dentro dessa questão, porque, segundo ele sempre viu o João como um artista representante da esquerda clássica, só que João não agia dessa maneira, né? Não agiu dessa maneira em relação à obra dele. Então, o Trevisan, é bonito esse texto porque ele conta, né, sobre um momento também histórico nosso, né? Das relações da arte com a questão da homossexualidade. Então, ele adaptou Troços e Destroços, ele adaptou Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, ele adaptou um texto que está ainda, que não foi montado, que eu adoro, é infanto-juvenil, chama Tiro no Escuro. A escritora é a Ritz Pechite, e ele adaptou. É bem infanto-juvenil. O protagonista é um menino jovem, um adolescente que se suicida. Os protagonistas são o menino e a namorada. É muito sensível. O livro é maravilhoso e ele fez uma adaptação linda e que a escritora adora também, a Rita. Tem duas coisas em curso. Tem esse livro dele, esse livro sobre a produção dele em Minas Gerais, sobre os espetáculos que ele montou aqui, só espetáculo, porque ele fez coisa demais aqui. Se a gente quiser falar de tudo, precisa de muitos livros. Então, é sobre os espetáculos. Ele escreveu sobre Opinião no último ano de vida dele, então, se Deus quiser, vai ser publicado, já tem um editor. E o próximo passo, assim que a gente conseguir dar destino para esses 2 livros, é organizar a dramaturgia. Para te falar a verdade, eu espero que a gente consiga ao longo de 2022, sabe? Porque isso me preocupa muito. Eu acho que João teve muita sorte, nós tivemos muita sorte, porque o Itaú, o projeto Rumos, ele recuperou uma grande parte do acervo, o que é papel, fita de rolo, fita cassete, vídeo, foto, jornal, muita coisa, que o próprio João selecionou, né, para mandar. O Itaú higienizou, fez o levantamento, então isso ficou maravilhosamente bem acondicionado, e aí a gente doou para o FMG, porque nós sentimos muita firmeza. O acervo está todo no Departamento de Obras Raras da Biblioteca Central da Universidade. O acervo está muito bem acondicionado, ele está todo digitalizado, ele ainda não, nesse momento de pandemia, não se consegue a consulta à distância, não, tem alguma dificuldade, acho que nem lá.
tá com alguma dificuldade, mas o acervo está muito bem acondicionado, está disponibilizado, e claro que tem uma quantidade 3 vezes maior ainda em casa, mas assim, a UFMG queria inclusive anexar a biblioteca ao acervo, mas isso aí a gente ia ter que inventariar quem que ia pagar as taxas, não era a universidade, né? Então aí ficou inviável as taxas de inventário. Então, foi muito. O João se impressionou muito, porque depois que ele doou o acervo, o povo da arquivologia da universidade pediu para usar o acervo dele, pediu autorização, num projeto piloto deles de desenvolvimento de mecanismos de busca. Porque com essa história, não é mais a fichinha da biblioteca, né, que você procura. E o acervo do João, a gente ouviu isso também do Itaú Cultural, o povo do Itaú dizia que é muito assunto que tem dentro do acervo dele. O Itaú, por exemplo, que lida com diretores que passaram a vida toda atuando no mesmo teatro, no mesmo endereço, sabe? Geniais, né? Mas eles estão ali pesquisando com seus atores, a dramaturgia, com seus cenógrafos, sempre ali. Aí você vai mexer no João, você pega uma coisinha, você tromba com o Reinaldo Rosário, você pega outra, você tromba com a Central do Brasil, você pega outra, você vai parar lá na formação de monitores indígenas do Jordão, e por aí vai. Então, é um acervo com muito dado, com muita informação, e eles pediram para que o acervo fosse o acervo base desse projeto piloto. Bacana, né? Então, eles foram lá em casa uma vez, pediram para ir lá com os monitores da arquivologia, da museologia, foram os professores todos. O João ficou embasbacado, ele ficou até emocionado, porque eles sabiam tudo do acervo do João, coisa que o João já tinha esquecido que estava lá, faziam perguntas extremamente pertinentes sobre tudo. Bonito, né? Bonito o trabalho dessas pessoas. Eles também têm um amor pelos acervos, aí quando eles são deslocados para outro lugar ou a instituição despreza aquilo, eles sofrem muito também. São aliados nossos. Você não sabe que fim vai dar aquele material, né? Uma vez eu, passando em frente à Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo, eu vi uma caçamba, um monte de coisa, de papel jogado ali. Então, imagina quanta coisa importante, quanto documento. Entendeu? A coisa que não dão valor. Né? Se você deixar livros em frente claro que não como lixo, né? Mas, sei lá, colocar em frente à sua casa ali uma estantezinha de livros, não irão roubar. É uma coisa que não se rouba. Agora, se coloca um par de tênis, qualquer coisa, aí some. Mas livro, não. Eu fiz essa experiência. Eu coloquei 4, 5 livros assim para ver se alguém levava. Nada, estava intacto. Né? Então, e com acervo a mesma coisa. Né? Eu também adoro isso, adoro esse contato com esse material e recuperar. Eu tenho um prazer imenso, sabe? Porque é história, né? A nossa história já está sendo apagada. Né? Se não tiver essa documentação, e hoje com os recursos que temos, né? Tudo digital, né? E essas coisas são muito importantes. Outro dia me perguntaram quando que eu ouvi falar de João das Neves a primeira vez. Eu ouvi aqui na Fundação de Educação Artística, mas eu fiquei intrigada quando caiu na minha mão a transcrição de um debate com ele, publicada pelo Inacem. Na hora que eu li esse negócio, minha cabeça abriu de um tanto, abriu demais. Eu não tinha imaginado como artista aquelas coisas que ele falava ali. Assim, juntou um monte de peça de quebra-cabeça que estava solta na minha cabeça, abriu uma luz enorme, porque você me perguntou, né? O João me dirigiu, né? Muito. Eu sinto que, no meu caso, ele começava a me dirigir quando eu ia assistir às peças dele, porque elas quebravam muitos parâmetros que eu tinha, muitas conclusões que eu tinha chegado a respeito
da música ou do teatro, conclusões que eu tinha a respeito das relações da arte com a cultura popular, que eu vivi muito tudo isso a minha vida toda. Eu assistia o espetáculo dele, quebrava tudo, começava de novo, de um lugar mais adiante, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer o quanto que é importante você guardar memória das coisas, histórias, porque, no fundo, a gente é feito disso. Então, os acervos, as memórias dos nossos grandes artistas, dos nossos grupos, isso tem que estar em algum lugar. A gente guarda tanta bobagem, por que não pode guardar isso? Pois é, a minha casa estaria à disposição, só que aquela coisa, somos finitos, né? Felizmente ou infelizmente somos finitos. Então, o que acontece? Já soube de casos de pessoas que jogaram na rua a biblioteca do pai, entendeu? Não tem consciência disso, jogaram na rua, deixaram na rua. Quer dizer, não importa, você vê livros, você vê material assim, que a pessoa levou uma vida inteira para construir. E olha que curioso, a Suzy Sperber, da Unicamp, que é coordenadora do LUME, foi coordenadora do LUME há muito tempo, e ela tem escrito sobre João. Aí, conversando com ela, eu estava falando para ela que o João ele tinha um jeito de separar os livros, literatura, filosofia, teatro, música e tal, mas tinha uma parte das prateleiras que era assim... nessa também não está na sua lista, Flores do Lodo, porque Flores do Lodo é a história das prostitutas judias no Rio de Janeiro, as polacas. E o João sacou que as polacas estavam ali no mesmo momento do surgimento do samba. Então, as duas personagens centrais são duas prostitutas, uma polaca e uma negra. E aí você vai lá, nessa parte da estante, estão todos os estudos que a atriz do grupo Bonecas Quebradas mandou para eles sobre a questão judia no Brasil. Então, tá tudo de samba misturado, coisa da religiosidade judaica, é a prateleira lá. Pof. Aí você vai, outra peça que você não escreveu aí, que tem Ulisses, já te falei. Ulisses, a trajetória. O que ele fez em Ulisses? Ele cruza a história do Ulisses grego com Ulisses, grande artesão do Jequitinhonha. Como se Ulisses grego, ao voltar para casa nas ilhas, ele parasse uma ilha, que ele se perde entre as ilhas, né? Que é uma ilha onde está o Ulisses do Jequitinhonha, que era um cara genial e completamente assim. As pessoas falam, pô, esse cara é pirado demais, mas ele é um artesão do Jequitinhonha, ele enxerga coisas que realmente a gente não enxerga, e ele transforma aquilo tudo em peças de barro, e as peças são deslumbrantes. Aí, então, você vai lá, nessa parte da prateleira, é só cultura grega e a nação Jequitinhonha no meio, sabe? Tudo do Jequitinhonha. Aí a Suzy falou, pelo amor de Deus, não desmancha a organização dessa biblioteca, não, que ela é um prato cheio para a gente estudar, para você ver por onde que ia a cabeça do cara, né? Que ele lia, né? Quando estava... E João lia demais. O João lia muito, ele lia 3, 4 livros ao mesmo tempo, ele descansava de um lendo o outro. Incrível a relação dele com os livros. Incrível. Ele estava sempre muito ligado em todas as coisas, ensaiando muito. Mas a hora que ele ficava quieto, era a hora que ele pegava um livro para ler. E se a vida estava com algum problema sem solução, ele lia também. A melhor alternativa, né? Trabalhava, né? Trabalha descansando, descansa trabalhando, né? Isso que eu acho formidável. Então, acho que é um dramaturgo, um diretor com uma intuição muito grande, uma sensibilidade muito grande, um acúmulo maravilhoso. Acúmulo de história, de informação sobre o mundo e principalmente sobre o ofício ao qual ele se dedicou, sabe? Um grande prazer, conhecia muito a história do teatro. Lá em casa tem muitos livros sobre o teatro oriental, sabe? Aí
ele tem um diário de viagem dele ao Jordão, onde às vezes ele faz esse paralelo das nossas manifestações artísticas com a maneira dos indígenas contarem suas histórias. Ele ficava muito deslumbrado com isso, sabe? E então pensava muito sobre isso também. Ele, o cara era um pensador, né? O João era um pensador que transformava tudo em teatro e se transformava através do teatro. Voa, menino, voa pra sua